Você já assistiu Seven, Os Sete Pecados Capitais? Um dos melhores filmes do David Fincher e um dos melhores filmes dos anos 90. Aliás, esse ano de 2025 fazem 30 anos desde o lançamento desse filme. Basicamente um filme onde dois detetives começam a trampar juntos justamente quando começa a aparecer algumas pessoas sem vidas. E eles vão investigar. Só que tem uma peculiaridade aí nessas vítimas e nesses crimes, que eles são feitos baseados nos Sete Pecados Capitais. Inclusive, é o nome do filme. Depois da intro, saiba que vai ter muito spoiler do filme, então se por acaso você não viu o filme ainda, eu recomendo que você vá lá e veja o filme, porque o filme em si ele é genial, e o final, cara, é o final. Então eu assisti o filme novamente, peguei cada detalhezinho que eu tinha deixado passar e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Aproveita para dar aquela moral com um like e se inscreve aí. Bora pro vídeo. A primeira cena do filme é apresentando os dois detetives pra gente. Um deles é o Somerset, interpretado pelo Morgan Freeman, que está literalmente na semana que ele finalmente vai se aposentar, e o agente Mills, interpretado pelo Brad Pitt, que literalmente acabou de chegar na cidade como novo detetive. No caso, ele é novo detetive na cidade, porque ele já trampava como detetive antes, que fique bem claro. Aliás, faltam exatamente 7 dias pro Somerset se aposentar. Durante os próximos 7 dias, detetive, me fará o favor de lembrar disso. Esse número obviamente é importantíssimo no filme, tanto é que é o nome do filme, né? E repara bem aqui, todas as cenas da cidade aqui tem muita, mas muita chuva. E tem um significado que um pouquinho mais tarde eu vou te explicar. E já nessa cena aqui dá pra perceber que propositalmente o diretor colocou muitos lugares com o número 7 atrás deles. E começa a intro, que já demonstra muita coisa que vai aparecer mais tarde no filme, como por exemplo essa mão cortando parte das digitais dele com uma lâmina, justamente o que o John Doe, que é o serial killer, o grande vilão desse filme, faz com as digitais dele. Já pra ninguém achar a digital dele em crime nenhum. É mostrado isso em praticamente todos os corpos achados. Nunca tem digital de ninguém no lugar do crime. Não encontramos nenhuma digital. Mostra o livro aí, que é achado com mais de 2.000 deles no apartamento do John Doe, que inclusive é interpretado pelo Kevin Spacey. Mostra as fotos de um quarto escuro e sendo cortada, também aparece mais tarde no filme. Enfim, dá muita pista do que a gente vai ver no filme. E o papel de agente Mills quase foi pro Denzel Washington, só que o próprio ator não quis o papel por achar o filme muito sombrio e maligno. Mas depois que assistiu o filme, ele acabou se arrependendo de não ter aceito o papel. E aqui pela primeira vez mostra a Tracy, a esposa do agente Mills. Na primeira vez que você assiste, você não dá nada, você acha que é só mais um personagem do filme e tal, mas não, ela tem um papel importantíssimo no filme. Mills e Somerset vão ver o primeiro corpo encontrado dos 7 pecados capitais, e aqui no caso é a gula, que o vilão do filme, John Doe, faz o cara comer até morrer, literalmente. E aqui já dá pra ver como que o filme mostra os cenários sendo completamente escuros, sujos, e quase dá pra você sentir o cheiro do filme. Eles vão ver a autópsia do corpo, que comprova que ele realmente comeu até morrer, mas ele foi pressionado a fazer isso, ou seja, ele não comeu até morrer por livre e espontânea vontade, mas sim porque alguém pressionou ele a fazer isso. O número na sala do capitão da polícia aí é 705. 7 seria o número dos pecados capitais, e aparecem 5 corpos antes dos 2 últimos pecados. E os 2 que ficam por último é justamente a ira e a inveja, que é o vilão do filme e o Mills. E também na sala do Somerset, como ele tá pra se aposentar, o cara tá ali retirando o nome dele da porta. No meio do caminho, na metade do nome, o Somerset pede pro cara parar de raspar o nome dele. Será que pode parar com isso? Tudo bem. Obviamente porque o barulho tá irritando a conversa deles. Mas também no filme, a gente vê que de começo o Somerset não queria entrar no caso porque ele ia se aposentar essa semana. Não posso me envolver nisso. Mas ao decorrer do filme ele acaba caindo de cabeça no caso, tanto é que no final ele pede pro Mills deixar ele ficar no caso mais alguns dias antes dele se aposentar realmente. Olha, decidi continuar até acabar isso. Ou seja, era um aceno que ele estava dando uma pausa na aposentadoria que ele já ia entrar. Então aparece a segunda vítima, um advogado. Dessa vez o pecado dele é a ganância. No final do filme, John Doe explica por que ele fez isso com o advogado. Esse advogado fazia criminosos, sendo eles assassinos e vocês sabem o que? Dentre outros tipos de criminosos fora da cadeia, por dinheiro, mesmo ele sabendo que esses caras eram culpados. O pessoal acabava sendo solto e recebia um dinheiro bolado por causa disso. Esse era o ganha-pão do cara, soltar
apontar criminosos que realmente cometeram os crimes. E na sala do advogado tem a foto da mulher dele com sangue nos olhos. Eles vão falar com ela e diz o que aconteceu e tal, mostra algumas fotos. Dá pra ver claramente que ela não tá bem, mas ela repara que o quadro na parede tá de ponta cabeça. E lá na parede, atrás do quadro, tá escrito com as digitais de outra vítima, da preguiça, que a gente ainda vai ver. Com as digitais dele tá escrito, me ajude. E eu percebi algo na cena do advogado aqui que eu posso estar errado, posso estar enganado, mas vamos lá. Quando o Mills entra na sala, tem dois caras ali pegando todo tipo de prova, sangue, cabelo, ou algo do tipo. Quando o Mills entra na sala, então ficam 3 pessoas dentro da sala. Beleza. Mills fala pros caras irem pegar um café e na TV aparece no jornalismo ali, onde tá falando do caso do advogado, tem o número 3. E aqui tem 3 torres, aqui tem 3 riscos amarelos e aqui também. E como eu disse, eu posso estar errado, mas acredito que o advogado tenha sido a terceira vítima do John Doe. A primeira vítima dele provavelmente foi a preguiça, quando eles encontram lá um drogado ainda com vida, mas ele estava quase 1 ano ali, sendo drogado, mas deixado para se deteriorar com o tempo na cama, como se ele tivesse com preguiça. A segunda vítima provavelmente foi a Gula, o gordão que a gente vê no começo do filme, e o terceiro sendo o advogado, talvez por isso esse tanto de número 3 aí que eu vi. O Somerset de primeira não queria pegar o caso, não queria investigar nem nada, mas o cabo acaba meio que puxando ele. Ele entra num táxi e fala pro táxi levar ele pra longe dali. Pra longe daqui. Coincidentemente, o taxista leva ele justamente para onde ele queria. Incrível! Ele vai numa biblioteca ler sobre os 7 pecados capitais e ele acaba lendo um dos principais, a Divina Comédia. Também nessa leitura toda dele aí, mostra algumas imagens, uma delas de um cara sem cabeça, já pronunciando o que vai acontecer no final. Então, lembra que eu falei sobre a chuva no filme? Todos os dias chovendo, sem parar. E chovendo forte, não é chuvinha fraca não. O filme se passa em 7 dias, todos eles escuros, chovendo. Porém, no último dia, o 7º dia, abre um sol. No livro A Divina Comédia, em uma parte o Dante faz uma jornada pelas profundezas do inferno, onde o livro se passa em 7 dias, igual no filme. E no final eles enfrentam o Satanás quando chegam lá em cima na última camada, com o céu aberto e brilhante. Da mesma forma no filme aqui, onde chega o 7º dia e o agente Mills chega num confronto com o John Doe, e o John sendo obviamente aí o Sanatais. E no livro tem 2 poetas, o mais velho sendo Virgil e o mais novo o Dante. Aqui no filme Somerset seria o Virgil e o Mills o Dante. Virgil e Somerset, por serem mais velhos, têm mais paciência e experiência, já o Dante e o Mills são mais novos e sem paciência. Tanto é que o Somerset vai na biblioteca ler o livro para pegar mais pistas e saber mais sobre o caso, e o Mills pede um resumo sobre o livro. E mesmo com o resumo, provavelmente ele desistiu de ler o resumo depois de 1 ou 2 parágrafos, porque ele é impaciente. Enfim, a mulher do Mills, a Tracy, convida o Somerset para jantar na casa deles, ele aceita e vai lá conhecer mais a fundo a vida do Mills. E um detalhe importante, o número do apartamento do Mills é 5A, sendo aqui nessa lista, como vocês podem ver, a Ira vem em 5º lugar. 5º pecado, que no final do filme a gente descobre de uma maneira terrível que a ira é justamente o pecado do Mills. Ele também fala que passou 5 anos na homicídio, e eu acho que o nome Mills não foi escolhida por acaso, já que tem 5 letras. A gente acaba descobrindo um pouco mais da vida do Mills e da Tracy, e também o próprio Somerset. A Tracy vai dormir, mas os dois continuam acordados vendo sobre o caso. Esse cara aí que verifica as digitais é o próprio filho do Morgan Freeman. Eles dormem esperando, então eles têm um suspeito, que na verdade é mais uma vítima, dessa vez a preguiça, que eu não posso mostrar como que ficou o cara, né, mesmo sendo maquiagem, mas que ficou meio que só o osso. E o que eu achei legal dessa cena, que eu descobri só depois, é que o policial que vai checar ali, ele não sabia que era realmente um ator que estava deitado, ele achou que era um boneco, então o susto que ele toma na hora ali é real. O John Doe deixa o cara aí quase necrosando, mas não deixa ele morrer. Ele paga o aluguel do cara todo mês pra ninguém desconfiar que tem um cara lá meio que preso. E ele coloca um monte desses cheirinhos aí que coloca em carro pra ficar perfumado por dentro, justamente pro cheiro necrosando do cara não invadir a casa dos vizinhos e eles suspeitarem de algo. Tanto é que os vizinhos falam que ele é o melhor vizinho de todos, que ele não faz barulho nem nada e sempre paga o aluguel em dia. Nunca ouvi uma única reclamação do inquilino do apartamento 306. Eles chamam a ambulância, esperam do lado de fora até que vem um repórter querendo tirar foto da cena do crime e tal. E cara, é simplesmente o John Doe. Pode ver que eu pauso aqui nesse frame, dá pra ver a cara do Kevin Spacey. Mais uma vez, o Mills demonstra toda a sua fúria e sua ira pro John Doe. E eu acho que esse momento foi o momento chave que o John Doe resolveu colocar o Mills no seu plano dos pecados capitais. De repente a Tracy liga pro Somerset de novo, só que agora pra encontrar ela logo cedo em uma lanchonete. Então eles vão e ela acaba falando pra ele que tá grávida, mas ela não contou pro
Mills não sabe se ela quer ter o bebê, porque a cidade que eles se mudaram é horrível e ela não gosta. Inclusive a gente descobre que a ex-mulher do Somerset também ficou grávida, mas resolveu tirar porque tinha medo de como que o filho dele iria crescer em um mundo tão cruel como esse. Mesmo ele falando que foi a melhor escolha dele, pelo lado lógico, ele pensa todos os dias nisso e em como que ele queria ter tido filho. E só eles dois sabem disso, que ela tá grávida. Ela só contou pra ele. Ela fala que não conhece mais ninguém da cidade pra conversar e tal. Não contou pro marido dela. E no final do filme o John Doe acaba falando sobre ela estar grávida. Ela implorou por sua vida e pela vida do bebê que carregava. Agora olha esse cara aqui, no começo da cena entrando, olhando diretamente pra eles, parece muito o Kevin Spacey. Eu não vi em nenhum lugar cravando que ele realmente seja o Kevin Spacey, o John Doe, mas eu tenho quase certeza de que seja ele sim. E no carro, quando eles estão indo pra cena do crime, onde tá o cara da preguiça, o Sr. Mills, fala que só disparou uma vez a arma dele, na vida toda. Chega no final do filme, quando ele atira no John Doe, ele atira incríveis 6 vezes, fazendo assim ele atirar com a arma 7 vezes. 7 pecados capitais, 7 tiros. Como eu falei, o número 7 aqui é importante. Então o Somerset tem uma ideia. Se tem tantos bilhetes e citações de livros, e na época a internet não era tão popular como hoje, ele vai falar com um amigo que tem contato no FBI, e ele explica que o FBI pegava registros de quem pegava os livros nas bibliotecas para ver o que a tal pessoa estaria lendo. Por exemplo, se a pessoa estiver pegando apenas livros sobre receita de bolo, essa pessoa é um provável suspeito de fazer um bolo. Mas se a pessoa estiver pegando livros sobre bombas caseiras, acho que você entendeu, né? Então eles pegaram os livros que falam sobre os 7 pecados capitais e quem que acabou pegando esses livros para ler, e conseguiram achar até o endereço do John Doe, que nem ele mesmo esperava. Então ele atira nos detetives e começa uma perseguição, onde no roteiro Mills acabaria realmente se machucando enquanto tentava pegar o John Doe, mas o Brad Pitt acabou se machucando de verdade. O braço dele acabou atravessando o para-brisa do carro e acabou tendo até que fazer uma cirurgia, e ficou com esse curativo aí no braço. Por sorte, no roteiro ele também se machucaria, mas pro azar dele, né, ele realmente se machucou. Ah, eu não comentei antes isso, mas as gravatas do Mills é bem nada a ver, né? Bagulho de basquete aí. Brad Pitt que comprou elas porque ele achou que o personagem tivesse um senso ruim de moda. Acho da hora que enquanto o Mills tá correndo atrás do John Doe, ele entra em um quarto com crianças vendo o desenho e tá passando um desenho de um cachorro fugindo também. Então tem a cena onde o Mills fica literalmente na mão do vilão do filme, mas os planos do John Doe pro agente são outros e deixa ele vivo. Eles voltam lá no AP do John Doe, obviamente não pode entrar no AP dele porque não tem mandado, e o Somerset fica preocupado em como ele iria explicar como que ele pegou o endereço do John Doe, que não poderia falar nada sobre o FBI porque era ilegal, mas a ira do Mills de novo acaba falando mais alto, ele acaba arregaçando a porta, mas aí ele pega dinheiro, paga pra uma mulher na rua chamar a polícia, inventar uma história que viu o John Doe entrando e tal, e aí eles acabam finalmente entrando no AP do John Doe, e o número do apartamento do John Doe é 604. No quadro aí, eles colocam a inveja como quarto pecado, e é literalmente o pecado do John Doe. O John Doe invejava a vida normal do Mills, e esse foi o pecado dele. Porque eu invejo a sua vida normal. Sendo a ira do Mills e o castigo do John Doe. Eles vão ver o que tem no apartamento do John Doe, encontram bastante aspirina, que é explicado que ele tem muita dor de cabeça e por isso que ele toma muito. Lá eles também acham muitas fotos, muitos itens que ele coloca como troféu na casa dele, das vítimas que pega. No caso, serial killers realmente fazem isso, é um padrão, eles terem algo da vítima como troféu. Acham também troféus de vítimas que ainda não foram encontradas, como por exemplo esse recibo de uma parada usada em uma vítima mais tarde, junto com a foto dela. E uma das fotos que eles acham lá é justamente a foto de quando John Doe estava na escada lá depois de acharem a vítima da preguiça. Eles vão na loja onde tem o recibo aí e o cara acaba falando sobre o John Doe. O cara mancando foi lá e comprou. E literalmente aparece lá atrás um cara mancando e fica observando pra dentro da loja os detetives. É o próprio John Doe. Ou seja, esse tempo todo ele tava observando os detetives, mas eles não perceberam. Então eles acham a pessoa com o pecado da luxúria, onde o John Doe faz um cara meter um pinto de lâmina na mulher. Pois é. E o ator fica desse jeito aí. Pra ele ficar desse jeito, ele acabou ficando alguns dias sem dormir pra deixar o personagem dele mais desorientado e frenético. Mills e Somerset vão em um bar conversar e beber, e logo depois Mills vai pra casa e se deita com a Tracy pela última vez, falando que ama muito, muito ela, e ela fala isso. Eu sei. Uma referência ao clássico Star Wars.
quando a Leia fala que ama o Han Solo e ele fala que sabe também. E pensar que essa é a última vez que o Mills abraça e fica com a Trace. F total. O Somerset perde a paciência também e vai jogar a canivete dele no alvo aí. Eu acho legal que na parede tem um monte de furos, justamente por ele errar algumas vezes. Então acham a quinta vítima, do orgulho. Aqui ele deu uma escolha pra vítima. Ele cortou completamente o rosto dela. Em uma mão ela deixou colada um telefone e no outro uma par de remédio. E ela tinha a escolha de ligar pra alguém pra pedir ajuda, mas viveria pra sempre desfigurada, ou então tomaria os remédios e dormiria pra sempre, se é que você me entende. E pelo orgulho ela resolveu não pedir ajuda de ninguém. Eles vão para a delegacia e uma recepcionista fala isso. Sua esposa ligou. Arrume uma secretária eletrônica. Provavelmente ela estaria pedindo ajuda ou falando as últimas palavras para ele, mas bem na hora o John Doe chega e se entrega. E aí que descobrem que ele corta os dedos para não ter digital, o porquê que ele só usa dinheiro vivo na casa dele e que é muito inteligente. John Doe conversa com o advogado dele e fala que tem mais 2 corpos. E o trato dele é o seguinte: se o Somerset e o Mills acompanharem o John Doe até os lugares que ele indicar onde estão os 2 corpos, ele se declara culpado e cumpre a pena dele. Se não, vão alegar insanidade e ele não vai ser preso. Então aceitam o acordo dele e vão até onde ele indicar. E uma coisa que eu não citei quando ele chegou na delegacia, ele chegou com sangue dele mesmo, do próprio dedo no caso, sangue da mulher do orgulho e sangue de mais alguém não identificado. Sangue esse da Trace. Pois é, se você não sabia disso até agora você sabe. Então eles vão a caminho do lugar e tem um puta de um diálogo no carro. Ele fala que isso vai ficar lembrado pra sempre, será um marco na história. E eu acho engraçado que 30 anos depois do lançamento desse filme, eu tô aqui fazendo um vídeo dos detalhes dele. E pode ter certeza que vai passar anos e anos e ainda vão falar dele. Eles vão pro lugar e ele acaba perguntando o horário. Que horas são? 7:01. E o horário é justamente 7 horas, aliás, 7:01. Se você colocar o filme no minuto 7:01, você vai ver que o agente Mills recebe uma ligação no telefone da casa dele falando sobre o primeiro crime dos 7 pecados capitais. E quando tá faltando 7 minutos pro filme acabar, o Somerset fala isso. Se você o matar, ele vai vencer. Então, obviamente, vem a informação pra gente, né? O Somerset pega a caixa, vê o que tem dentro dela, fica chocado e pede pro Mills largar a arma dele, enquanto o John Doe narra a vida dele inteira ali. E se você perceber bem, na cena que aparece o Somerset e o Mills, os caras gravam com uma câmera de mão, se tremendo todo. Já quando grava o John Doe, o diretor usou um tripé pra câmera ficar estática. Isso pra demonstrar que os 2 detetives estão fora de controle e quem tá no controle total da situação ali é o John Doe, mesmo estando preso. Tudo isso fazia parte dos planos dele. E bom, o que tem na caixa é simplesmente a cabeça da Trace. Naquele momento que o Mills chega na delegacia e a mulher fala que tem uma mensagem da mulher dele, provavelmente foi o momento que ela tentou ligar pro Mills, ou pedindo ajuda, ou pra falar que amava muito ele. E o John Doe foi lá, cortou a cabeça dela, colocou na caixa e fez ele perder completamente o controle e mostrar sua ira. Isso porque o John Doe invejava a vida normal dele. E cara, eu acho que o pecado dele ser a ira seria mais pelas atitudes que ele tem ao longo do filme e não dessa cena final. Tudo bem que ele mostra a ira dele completa aí no final, mas bicho, 95% da população provavelmente teria a mesma reação do Mills, atiraria no cara sem dó. Imagina você perder a pessoa amada, a pessoa que você mais ama de um jeito brutal que nem esse, e o cara tá ali falando como se fosse um jogo divertido, como se estivesse brincando. Passado. E os produtores tinham outros finais em mente, como por exemplo John Doe sequestrando a Trace e eles correndo atrás dele. Tem uma cena que aparece um doguinho morto e o John Doe fala isso. Esse não fui eu. Que inclusive essa fala foi improvisada, mas eles pretendiam colocar dentro da caixa o doguinho morto, ou então um bilhete com fotos. Mas aí o Brad Pitt, Morgan Freeman e o diretor David Fincher falou que se o final não fosse esse que a gente conhece hoje em dia, com a cabeça da Trace e o Mills sendo preso, eles simplesmente não fariam o filme. E bom, a gente vê que o John Doe tá lá há mais de 1 ano fazendo seus planos, e eu acho que o Mills não estava envolvido até ele chegar no caso, porque ele literalmente chega na semana que o primeiro corpo aparece. Acho que o John Doe foi acompanhando o caso dos detetives, foi se aproximando e vendo que o Mills realmente é um cara com raiva, então ele seria perfeito pro plano dele. E enquanto ele assistia a vida do Mills, obviamente começou a invejar ele, o que também faria dele o pecado da inveja. E assim acaba o filme com um dos finais mais brutais que eu já vi em um filme. E caso você tenha gostado do vídeo e esteja aqui ainda, eu te agradeço e te peço um like e se inscreve no canal. E se por acaso eu deixei algum detalhe de fora, escreve aí também. Valeu e um beijo.